câncer de ovário é uma neoplasia maligna que atinge as mulheres e tem uma característica muito ruim, por ser uma neoplasia muito letal. Infelizmente, a grande maioria desses cânceres são diagnosticados numa fase já tardia, cuja possibilidade de cura é muito pequena. É uma neoplasia que tem íntima relação com a história familiar, está associado inclusive a algumas síndromes hereditárias. Outros dados que na verdade estão associados com o desenvolvimento do câncer de ovário são a nuliparidade, ou seja, aquela mulher que não tem filhos, tá? E o fato da paciente, quanto mais filhos ela tem, menos a chance de ter o câncer de ovário. Existem outros fatores de proteção também, como o anticoncepcional, que é um fator muito bem estabelecido e está associado à diminuição da incidência do câncer de ovário. O grande problema do câncer de ovário é que não existe nenhum rastreamento eficaz, tá? Assim como no câncer de colo de útero, no câncer de próstata e o câncer de intestino, por exemplo. Daí a possibilidade desse diagnóstico surgir já numa fase mais tardia, tá? O que se recomenda, de uma forma geral, é que se colha a história familiar de forma adequada. Se essa mulher for encaixada em algum subgrupo populacional, cujo risco de desenvolvimento dessa neoplasia for maior, mais significativa, essa mulher ela pode, inclusive, ser submetida a cirurgias que nós chamamos de cirurgias redutoras de risco, com a retirada do ovário e da trompa numa idade precoce, para que não haja, ou pelo menos diminua-se, a possibilidade do desenvolvimento dessa neoplasia tão letal. O aconselhamento genético é exatamente dentro da população como um todo, nós buscarmos aquelas pessoas com maior risco de desenvolvimento de neoplasias malignas. E o ovário, nesse cenário, entra como uma neoplasia bastante importante. É importante no aconselhamento que se faça todo o histórico familiar da paciente, tá? E que se possa, aí sim, conseguir uma definição através de algum teste mais detalhado, ou eventualmente até na própria história clínica, para que a gente possa saber se essa pessoa ela é ou não portadora de alguma mutação genética que possa fazer com que ela tenha uma maior chance de desenvolvimento de um determinado ou de determinados tipos de neoplasia maligna e que possamos, nesse subgrupo populacional, trazer condutas mais individualizadas. Porque, diferentemente da população em geral, onde a gente não consegue um rastreio adequado para o câncer de ovário, em algumas dessas mulheres a gente consegue um rastreamento mais fidedigno. O tratamento do câncer de ovário vai depender muito do que a gente chama de estadiamento. Se o câncer estiver restrito ao ovário, tá? Ou seja, se for um câncer muito inicial, em algumas situações, somente a cirurgia já traz o tratamento adequado. Como eu falei, como na grande maioria das vezes esse câncer de ovário já é um câncer avançado na fase do diagnóstico, é necessário, além da cirurgia, o tratamento complementar com quimioterapia, que chamamos de tratamento sistêmico. Uma das grandes vantagens do câncer de ovário é que a frequência é muito baixa. Tá? Ele se comporta como o 7º mais frequente entre as mulheres em todo o território nacional. Então é uma neoplasia maligna rara. Tá? Em torno de 1,5% a 2% das mulheres somente é que vão desenvolver esse tipo de neoplasia. Tá? A sintomatologia ela é muito inespecífica, está basicamente associada ao aumento do volume abdominal. Então a paciente sente um empachamento, sente um peso no corpo, mas como eu falei anteriormente, na maioria das vezes essa sintomatologia ela só surge no estágio mais avançado. Mas independentemente de surgir ou não no estágio mais avançado, a paciente, ao sentir-se um desses sintomas relatados, ela deve procurar um médico para uma investigação mais pormenorizada. É importante frisar, sempre, exercício físico, tá? E uma dieta saudável sempre ajudam em tudo que a gente fala em relação à saúde. De uma forma geral, essas pacientes elas procuram primeiro o ginecologista geral, tá? E o ginecologista geral, ao suspeitar de uma neoplasia maligna, ele encaminha para o cirurgião ou para o ginecologista especializado em câncer ginecológico.